Bom, vamos lá, pessoal. Filosofia, né? Apostila 4, página 226. Nós vamos ver aí o renascimento filosófico, humanismo e secularidade, né? O renascimento, né? Vocês já devem ter trabalhado, é o período onde que é a transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna. E ali nós vamos ver a filosofia começando a se separar das ideias teológicas, né? A razão se separando da fé, a ciência dando seus primeiros passos, né? Inclusive para alguns intelectuais daquela época, é, é, a Idade Média, né, ela é um período das trevas, um período tenebroso que não valorizava as realizações humanas. Por isso que ela é considerada como algo ruim, tá? Para aquele pessoal daquele período, né? Então o pessoal lá do Renascimento, né, vai enxergar a Idade Média como algo ruim, né? E já que a Idade Média era ruim, então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que voltar para o período antes da Idade Média, onde era valorizada as, as realizações humanas, né? E qual é esse período? É o período da Antiguidade Clássica, que são os gregos e os romanos, tá? Então eles vão usar muito essa questão dos gregos e dos romanos para poder explicar este mundo material, este mundo que nós vivemos, que não vai ser mais pautados pelos dogmas da igreja, mas sim pelas realizações humanas, pela sua capacidade de raciocinar e refletir sobre o mundo, ok? Bom, outro ponto importante que vai começar essa transformação, né? Um dos primeiros homens que vai começar essa revolução é Nicolau Copérnico, tá? 1473-1543, com a sua teoria heliocêntrica. Nicolau Copérnico ele vai colocar o Sol no centro do universo, tá? Se opondo às ideias da igreja que defendia a Terra no centro do universo, que é a teoria geocêntrica. Tá? Quando ele faz isso, para aquela época, é algo extremamente grandioso. Né? Por quê? Porque ele revoluciona uma forma de pensar que a igreja trazia durante muito tempo. Okay? Então, foi algo estrondoso na época, né? Ele não vai publicar isso, né? Ele não vai tornar isso à tona. Quem vai fazer isso vai ser os seus seguidores, né? Que vai dar publicidade, né? Vai dar propagação às suas ideias, ok? Outro nome importante desse período é o pensador Nicolau Maquiavel. O principal ato de Nicolau Maquiavel é separar a religião de política. É extremamente importante entender essa parte. Nós vamos trabalhar mais e mais Maquiavel, tá? E o autor ele fala para nós não cairmos nos erros de má interpretação de Maquiavel que a igreja criou durante muito tempo, né? Por ela não concordar com as ideias de Maquiavel, né? Ela vai aí transformar suas ideias como algo ruim, diabólico, né? E na verdade não é nada disso. Por exemplo, a palavra maquiavélico ela é taxada como algo ruim, pejorativo. E nós vamos ver que as ideias de Maquiavel não tem nada disso, ok? Então vamos tentar entender. Ele vai fazer uma transformação, ele vai propor uma forma de governo que não se baseia em nenhuma ética de ser bom ou mal. Não é isso que ele vai propor. Ele vai propor uma forma de governo baseada nas suas experiências práticas, né? Ele vai viver e vivenciar. Maquiavel, ele vai procurar estudar, galera, como seria uma forma de política que pudesse satisfazer a vontade do povo, né? E essa forma de política vocês vão ver que vai se afastar da religião e vai se afastar também daquela política idealizada na antiguidade clássica, né? Por quê? A religião por causa da questão ética e moral e a idealizada na antiguidade clássica porque era é, perfeita, né? E não existe política perfeita segundo Maquiavel. Para ele, os seres humanos, né? Eles têm uma forte tendência para sentimentos negativos, conforme vocês podem ver aqui, tá? Mais negativos do que positivos. Então, não cabe dentro desse ser humano uma moral religiosa de ser bom, que é o caso que a religião pregava, né? E de uma política idealizada, tudo bonitinho, tudo perfeito, que também não cabe. Tá? Então, o que ele propõe? Que a função do governante, né, ela seja pautada pelo bem do Estado, pelo bem da organização social, né? Tem que prezar pela organização de quem está debaixo do seu poder, tá? E por que Maquiavel está escrevendo isso e por que ele escreve dessa forma? Maquiavel está vivendo no período que ainda não existia Itália. Todas as outras nações já estavam formadas. Então, isso vai influenciar na hora dele escrever, né? Ele deseja que seja formada uma nação, tá? E essa nação, ele tem já os princípios de como ela tem que ser governada. Ele vai escrever uma obra, que é o caso O Príncipe, de como essa nação tem que surgir e ser governada.
ok? Então, ele vai ser o autor da frase os fins justificam os meios, né? Então, por quê? Porque o poder do Estado tem que ter razões que justificam seus atos, tá? Eu tenho que ter um Estado que tenha razões para justificar o que ele faz, ok? E aí ele vai criar como que deve ser esse governo, né, esse governante. Ele vai dizer, para explicar isso, ele vai criar dois termos, né, dois termos filosóficos, que é fortuna e virtude, tá? Nós vamos ver aqui, ó, na apostila, conforme vocês podem ver aqui, fortuna e virtude são dois termos, né, que ele cria, né? Fortuna não entendo aqui como um acúmulo de riqueza, que nós estamos acostumados, né? Para ele, fortuna é aquilo que o destino traz para o ser humano, né? É aquilo que é independente da vontade humana, né? Por exemplo, algo que acontece na nossa vida que nós não temos controle, acontece, tá? Isso é a fortuna. A virtude é como você vai lidar com essas situações que fogem da sua racionalidade, que fogem das suas vontades, né? Ela aconteceu. Como você vai lidar com isso? Então a virtude é a capacidade do homem, né? Daquele homem para lidar com aquela situação. Então é assim que tem que ser o governante. Ele tem que ter virtude, tem que ter a capacidade de governar diante dos imponderáveis, né? Diante da fortuna. A fortuna vai acontecer. E como você vai lidar com ela, né? Tá? Basicamente é isso. Para ele, o Estado deve estar acima de qualquer coisa, né? Por quê? Porque é a organização da população. Então ele vai separar a ética de política. Então, para eu manter a organização e a população organizada, as minhas atitudes elas não têm que ser pautadas por morais, de ser bonzinho, malzinho, não tem nada a ver com isso, galera. Se, por exemplo, se tiver que mentir ou omitir para manter a organização de uma sociedade, assim tem que ser feito, segundo Nicolau Maquiavel. Tá? Não existem princípios éticos na política para ele. O que tem que haver é a organização do Estado, o Estado mantendo-se acima das paixões e sentimentos humanos, ok? Nós vamos trabalhar mais ele e aí vamos destrinchando as suas ideias, que ele é um dos autores extremamente importantes para o nosso curso. Ok? Bom, outro pensador é o Francis Bacon, né? Ele é um empirista. Empirista é aquele que acredita que o ser humano adquire conhecimento pelos sentidos, né? Através da sua experiência. Então, por exemplo, o ser humano, ele, através do seu tato, do seu olfato, da sua visão, ele observa, sente, cheira e aquela informação é transportada para o cérebro e quando chega no cérebro ele vai formular um raciocínio em cima daquilo. Ou seja, primeiro eu sinto para depois eu raciocinar. Basicamente isso é o empirismo, tá? E Bacon ele era empirista, tá? O Francis Bacon ele era empirista e ele criticava bastante a escolástica, né? E a filosofia aristotélica porque elas se baseavam na dedução. Tá? Dedução é quando eu parto do universal para o particular. Por exemplo, quando eu digo ó, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo ele é mortal, ou seja, um raciocínio lógico, dedutivo, eu deduzi isso, tá? Do universal para o particular. A indução é o oposto disso, é quando eu pego particulares para formar um universal. Vamos pegar um exemplo de indução? Quando eu chego em uma ilha e naquela ilha tem bastante cisnes negros, eu vou fazer vários testes, né, com vários cisnes e através aquela indução de pensamento, né, de acordo com aqueles testes, eu vou chegar à conclusão que todos os cisnes são negros, tá? Então, só para vocês terem uma noção, indução e dedução. Francis Bacon ele partia do princípio da indução, então ele criticava todo o método dedutivo, tá? Então, ele vai fazer uma crítica ferrenha a Aristóteles, né, e a escolástica, conforme vocês podem ver aí na apostila de vocês. Ok? E quando ele vai criticar a escolástica, né, ele vai criar a ideia de ídolos. Né? Nós vamos ver aqui vários tipos de ídolos, conforme vocês podem ver aí na apostila de vocês. Ó. Existe o ídolo da tribo, o ídolo da caverna, né? O ídolo do fórum e o que seria o da praça pública e o ídolo do teatro. Cada um tem uma função que ele vai dizer que a escolástica afastava o ser humano
da verdade, né? Primeiro tribo, que é o primeiro ídolo, que é o da tribo, ele vai dizer que o homem negava, né? E afirmava que todas as coisas é a sua medida, né? Todas as coisas é a medida do homem. Ele vai dizer que não, que cada coisa tem a sua medida particular, né? Cada coisa tem a sua estrutura, tá? O ídolo da caverna, ele vai dizer o seguinte, que os valores, a educação que a escolástica pregava eram valores que cegavam os homens, tá? O ídolo da praça pública, ele vai falar que é o ídolo da linguagem, né? Onde a linguagem corrompe, né? Não, ela não corresponde com o que é concreto. Aquilo que eu falo não corresponde com a realidade, tá? E o ídolo do teatro, né? Que é a aceitação das ideias das autoridades sem crítica. Então a autoridade falou, eu não vou questionar, vou simplesmente aceitar. Então, basicamente é isso, tá, galera? Os ídolos que o Francis Bacon propõe para nós, né? Para Bacon, tudo que se afirma deveria ter prova, galera. Ele é empirista, então tudo tem que passar pela experiência, né? E para isso ele vai criar as tábuas do conhecimento, né? As tábuas do conhecimento é uma maneira de organizar o conhecimento. Como que eu faço então para organizar esse conhecimento? Ele vai propor a ideia de juntar as tábuas em três partes, né? Vamos tentar entender aqui, ó. Nós temos um exemplo na página 231, eu vou ler para vocês. E aí a gente finaliza esse tema. Ó. Para sistematizar os experimentos e as observações, Bacon propôs a criação das tábuas do conhecimento, ou tabelas da descoberta. O que eram tais tábuas? Nelas, os estudiosos iriam inscrever sobre o que fosse possível de observação empírica, sem que houvesse qualquer interferência de preconceitos, ok? Então, já ia fazer uma análise sem preconceitos nenhum, pegando toda a informação possível através dos sentidos, né? Sem preconceito dos ídolos já mencionados. Eram três e deveriam constar em todo o experimento. A primeira era da presença, ou das afirmações. A segunda era da ausência ou das negações. E a terceira era de grau ou de variável, né? Então percebam, em uma tábua eu vou colocar aquilo que tem no que eu estou estudando, na outra tábua eu vou colocar aquilo que não tem, né? E na última tábua eu vou colocar aquilo que varia. Tem hora que tem hora que não tem, tá? Vamos lá. A tábua da presença informava todas as situações em que um determinado fenômeno ocorria, e a da ausência aquelas situações em que um determinado fenômeno não ocorria. E a da gradação, as situações variáveis em que às vezes um fenômeno ocorria e às vezes não ocorria. Okay? Para compreender de forma exemplar, aí a apostila vai trazer um exemplo, essa formação da tábua. O que Bacon propunha, vamos pensar nos metais. Se aquecidos, todos os metais se expandem. Qual a razão dessa expansão? Para que possamos compreender o fenômeno, devemos estabelecer certas circunstâncias experimentais em que aquecemos vários metais e verificamos se há ou não expansão. Os resultados devem ser anotados em uma das tábuas do conhecimento. Só por meio da experiência empírica é possível chegar a uma interpretação adequada da natureza. Então ele fala, vamos aquecer o metal, não só um, vários metais. E o resultado aí eu vou transformar aquilo em universal. Perceba, eu vou pegando o particular, né, que é o caso do metal. Dependendo dos testes que eu tenho com aqueles vários metais, eu vou dizer que todos os metais têm as mesmas transformações, ok? Galera, basicamente é isso. Nós vamos trabalhar bastante sobre as ideias empiristas, né? E vamos ver quem é contra também as ideias empiristas, ok? Bons estudos e até a próxima.